Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a transformação de uma cômoda que eu fiz, que eu recebi de doação. Transformei e acabei fazendo uma doação também. E eu quero mostrar para vocês para quem é que foi doada essa cômoda. Então, bora pro vídeo para ver como é que ficou? Então, gente, essa foi a cômoda que eu ganhei. Apesar de estar faltando uma gaveta e um puxador, e o tampo tá com algumas lasquinhas e alguns riscos, com certeza não é nada que uma transformação não dê jeito. A cômoda estava em perfeito estado, ela estava bem estruturada, as gavetas estavam boas, os pés estavam bons. Então foi só dar um jeito aonde estava com esses defeitinhos e ela ficou perfeita. Então foi uma verdadeira transformação do lixo ao luxo, que na realidade, né, gente, nem dá para considerar essa cômoda um lixo. Então, para começar, eu fui tirando as gavetas para poder remover as corrediças. Aí eu também aproveitei, já tirei os puxadores, que com certeza vai dar para usar em outro projeto. Tinha uns puxadores que estavam bem difíceis de sair. Eu acredito que é por conta desses parafusos que às vezes acabam enferrujando. Mas nada que uma ferramenta certa não resolva, né, gente? E ainda eu acabei botando um pouquinho de força e deu tudo certo. E depois o próximo passo foi riscar e medir certinho aonde eu iria cortar para eliminar o espaço que estava faltando a gaveta. Então eu risquei com a gaveta no lugar mesmo para saber onde seria a marcação que eu tinha que fazer, porque aí fica mais fácil na hora de medir. Então eu aproveitei já para tirar essas cavilhas, que com certeza vão servir para outro projeto. Já aproveitei e medi a altura das laterais que eu vou ter que cortar e retirei os pés, que por sinal estavam bem bons e vai servir com certeza para eu fazer outros trabalhos. Aí em seguida parti para serrar com a minha fiel tico-tico. Depois dos cortes já feito, eu passei uma lixa, né, para deixar bem lisinho, aonde eu tinha feito os cortes. Então, depois que eu serrei a madeira, eu aproveitei para fazer uma misturinha com o pó que saiu e usei cola também para tapar os furinhos, né, na parte de dentro, que eu não iria pintar. E a misturinha ficou da cor da madeira mesmo. E na parte de fora eu utilizei massa para madeira na cor branca, porque na hora de pintar ela fica bem imperceptível. Aí passa a massinha, espera secar, dá uma lixada boa e ela fica bem lisinha. E aí depois é só pintar. Então, gente, foi a hora de montar novamente a cômoda. Eu peguei a lateral, coloquei nessa parte de baixo, centralizei e fiz um risco. Por que que eu risquei? Porque depois eu vou fazer pré-furos ali, para na hora de parafusar não correr o risco da madeira ficar torta e nem de rachar, eu saber exatamente aonde o parafuso vai entrar. Então, foi dessa forma que eu fiz. Furei no meio da marcação que eu tinha feito, nos dois lados, posicionei as laterais e fui parafusando pela parte de baixo. E assim não correu o risco do parafuso entrar torto. Então, depois dessas laterais montadas, eu encaixei as gavetas para poder parafusar o tampo e não correr o risco dele ficar torto. Deixei as gavetas aí, parafusei o tampo e ficou bem certinho, ficou bem firminho, gente. Ela tá bem estruturada, igual ela estava antes de eu desmontar. Aí agora foi a hora de colocar os pés. Eu utilizei esses pés que eu já tinha aqui, eu tinha comprado há bastante tempo, então eu acabei utilizando ele mesmo. Apesar dele ser um pouquinho mais claro que o tampo, mas ficou bonito assim, eu gostei. Para colocar a parte de trás, eu utilizei um fundo de guarda-roupa que eu já tinha por aqui. Aí eu cortei na medida certa, ele era bem fininho, dava para cortar com estilete mesmo. Parafusei, porque eu acho que parafusado fica melhor, só que essa madeira era pequena para fechar toda a parte da cômoda no fundo. Então eu deixei sobrando um espaço no meio e acabou até ficando bom
porque depois dá para entrar ventilação na parte de dentro das gavetas. Então, gente, depois da cômoda toda montada, eu parti para pintura. Só que eu não lixei a madeira porque ela estava boa. Aí eu passei uma batida de pedra, deixei secar e em seguida passei a tinta PVA branca à base de água. Essa que eu costumo usar sempre nos projetos que eu faço. E para envelopar o tampo, eu vou utilizar esse papel adesivo amadeirado que eu tenho aqui. Eu medi para ver se dava o tamanho, porque eu só tinha um pedaço, então deu certinho o tamanho aí. Ainda sobrou um pedacinho pequeno, que deu para eu envelopar os puxadores. Então eu comecei medindo, puxando e passando um paninho depois para ele não ficar enrugado. E aí foi ficando assim, gente. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, já aproveita, curte, comenta, compartilha para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E aí, antes de colocar os puxadores nas gavetas, eu resolvi limpar e apertar uns parafusos para deixar elas mais firmes. E aí, para fazer os puxadores, eu peguei uma madeira que eu tinha aqui, usei essa régua que eu não sei o nome dela, que não me lembro agora o nome, e coloquei a madeira dentro dela para ficar a medida certinha. E aí depois marquei e cortei com a serrinha tico-tico. Então envelopei os puxadores e usei os mesmos furos que já tinham dos outros puxadores antigos, para poder fixar esses puxadores novos. Então eu fui colocando toda a mesma direção, utilizando o nível para eles não ficarem tortos, e ficaram assim, gente. Então, o resultado final foi esse aí. E depois que a cômoda estava pronta, eu liguei para o lugar aonde eu ia doar e eles vieram buscar. Então, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí é o pessoal que veio retirar o móvel para levar para o bazar onde eu fiz a doação. É o Lar Vicentino. Então, está passando aí o telefone e o site deles. Se você for aqui da minha região e quiser ajudar, contribuir, eles retiram donativos, eles vão até você buscar. Você pode também contribuir com o que você sentir no teu coração. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus. Tchau!